Shire, nosso diretor executivo de M&A, áreas corporativas e tecnologia. Eu, Marita Bernhardt, diretora de Relações com Investidores, Governança e Imprensa. Começando aqui com os destaques desse trimestre, a gente consolidou uma receita líquida de 4 bi 462 milhões nesse TRI, que resulta em um crescimento de 8% comparativamente ao terceiro TRI do ano passado, e um crescimento orgânico bastante positivo de 10% também comparativamente ao trimestre passado. Nós vamos falar um pouco mais em detalhes sobre o crescimento orgânico mais adiante. Um EBITDA ajustado de 435 milhões, 3% superior ao mesmo período do ano passado, e uma margem de 9,8%, um pouco abaixo dos 2 dígitos, né, que a gente tem aí como meta. E dentro desse conjunto, vocês também vão ver os efeitos do crescimento orgânico e ainda da captura de sinergias da GRSA. Um lucro líquido ajustado de 188 milhões no ano, 6% superior ao trimestre passado, com uma margem de 4,2%. A nossa receita líquida continua bastante diversificada. O principal cliente ele passou a ter uma participação de 6%, um pouco maior do que o usual de 4%, mas ainda com uma grande diversificação dentre os 4.774 clientes que a gente tem na nossa base, grupo de clientes. A nossa receita por linha de solução, que também é uma tese que a gente persegue bastante, a tese da diversificação, ela continua apresentando aí uma pulverização entre as várias linhas de solução que a gente oferece ao cliente. Facilities com 24%, mas a gente tem uma boa distribuição atualmente entre manutenção e alimentação, segurança, que resultou num decréscimo já há algum tempo, mão de obra temporária e field marketing e logística indoor com 6%. Nosso NPS na casa de 75%, esse é o resultado semestral, que deve ser atualizado só no final do ano, com base na nossa pesquisa que está correndo neste semestre. Como eu comentei, a receita líquida de 8% no total e o destaque, o crescimento orgânico de 10%. A gente já vinha comentando com vocês a respeito de um delta positivo entre contratos adquiridos e contratos perdidos, e dentro desse mesmo movimento, a gente conseguiu, no terceiro trimestre, fazer a implantação de várias conquistas que resultou num crescimento de 2 dígitos dentro do terceiro TRI. Esse crescimento ele continua com um efeito positivo, um delta maior entre conquista e perda. O destaque do terceiro TRI foi muito concentrado no fato da gente ter conseguido fazer implantações e ter tido resultado já apurado nesse terceiro trimestre. A gente sabe que o 10% é um número bastante positivo, ele é hoje um patamar bastante alto. Nossa visão é que o que a gente tem entregue aí mais vinculado a um dígito faz mais sentido, high single digits faz mais sentido a gente pensar, dado que o TRI foi mais impactado pela capacidade de implantação que a gente teve das conquistas já realizadas, tá? Na receita líquida orgânica, a gente teve o acúmulo aí das 5 empresas em 24, basicamente o destaque é GRSA e mais as 2 empresas em 25. Quando a gente olha o ano fechado, quando a gente olha os 9 meses fechados, a gente está vendo um crescimento de 20%, em grande parte em função das empresas adquiridas, com destaque para a GRSA, e uma receita líquida orgânica com 7% de crescimento frente ao mesmo período do ano passado. E no inorgânico, a gente também acumulou aí 5 empresas em 24 e 2 empresas em 25, lembrando que GRSA só entrou em junho do ano passado, né? Então, por isso esse salto aí de 25 relativamente a 24. Passo a bola aqui agora para o Marcelo, para comentar um pouquinho sobre o programa de M&A das safras 24 e 25. Vamos lá, bom dia. Obrigado, Marita. Bom, aí está um resumo do que nós fizemos nos últimos 2 anos, né, no nosso programa de aquisições. Nós compramos no ano passado 4,2 bi de receita, né, nessas 5 companhias. Foi um ano muito intenso nas atividades de M&A, especialmente por conta da aquisição da GR, né, que foi a nossa maior aquisição até hoje. Com a aquisição da GR, nós tivemos como consequência um aumento aí
relevante na nossa alavancagem, então a gente sabia que a gente ia ficar um tempo sem novas aquisições, esperando a alavancagem convergir de volta para os patamares de normalidade. A gente, no princípio desse ano, já voltou a ter mais segurança, porque a alavancagem já começou a convergir, né, para o patamar de próximo a 1,6, 1,7 vezes. E aí nós, como eu comentei, sentimos conforto para retomar o processo de aquisições. E nós finalizamos já esse ano 3 aquisições, né? A primeira foi a RH Med, que já está inclusive integrada no nosso sistema. Nós integramos ela em setembro. A segunda aquisição foi a Nutricar. Essa empresa está em integração ainda. A previsão é a gente virar a chave de sistema em janeiro. E mais recentemente nós fizemos a aquisição da TAG, que é uma companhia de field marketing. E essa, inclusive, tá no CAD em aprovação. Eu acho que está no processo final de aprovação do CAD. E aí vamos para o próximo slide, Marita. Aí na sequência eu comento sobre visão futura aí de aquisições. Tá? Pronto, aí tem aquele resumo que a gente sempre apresenta, né, do que nós fizemos no programa de aquisições desde o IPO. Foram 26 companhias adquiridas, com essa receita combinada de 8,5 bi. Destaco aqui que a gente manteve o nosso foco em comprar companhias de médio porte. A exceção foi a GR, né? Essas companhias de médio porte, especialmente nesse ambiente que a gente está no Brasil hoje, de taxa de juros muito elevada, são as companhias que, de fato, oferecem um maior potencial de retorno, um payback mais rápido para a gente. E, consequentemente, são as companhias que nos permitem crescer inorganicamente, fazendo investimentos relevantes, mas sem aumentar muito a nossa alavancagem ao longo do tempo, porque a sinergia, o potencial de sinergia é muito elevado e, consequentemente, o payback das aquisições é muito rápido também. Eu destaco também aqui que nós usamos muito essa ferramenta de M&A para expandir a nossa atuação para segmentos novos, segmentos nos quais o GPS tinha uma atuação muito tímida no passado. Então, fizemos 5 aquisições aqui no setor de mão de obra temporária e field marketing. Fizemos 8 aquisições no setor de manutenção e serviços industriais. Esses dois setores são setores que, basicamente, a gente desenvolveu pós-IPO através dessas aquisições. Essas aquisições, especialmente as aquisições do setor de manutenção e serviços industriais, agregaram uma complexidade para a nossa estrutura organizacional, agregar um serviço novo. Os nossos times de gestão regional, diretoria de contrato, diretoria executiva, tiveram, obviamente, que se adaptar, né, e aprender a trabalhar nesses novos negócios. Os últimos 3 anos foram muito intensos de aprendizagem. Agora, hoje, eu estou muito satisfeito com o resultado. Eu acho que o pior já passou. Acho que essas atividades já estão acomodadas dentro do nosso modelo de gestão, né, dentro da nossa lógica operacional, e eu sinto hoje bastante conforto de retomar M&A, inclusive nesses segmentos de manutenção. Eu agregaria aqui para finalizar que os dois segmentos que continuam aqui em fase de probação, que a gente ainda está se adaptando, são os segmentos de manutenção de telefonia, de telecom, e de manutenção de rede elétrica, que são segmentos que têm um grau de complexidade um pouco maior, até por conta da concentração em clientes, etc. Então, esses dois segmentos a gente ainda está na fase de aprendizagem, né? E a gente, por enquanto, não pretende realizar novas aquisições. Porém, os demais segmentos de manutenção, field marketing, eu acho que já estão totalmente adaptados ao modelo de gestão da GPS. Eu sinto bastante conforto de retomar as aquisições nos próximos meses, né? E aí, falando um pouco de futuro, eu acho que vocês vão ver na sequência aqui o nosso indicador de alavancagem, ele finalmente convergiu aí para casa de 1,5 vezes, que era a nossa expectativa. Quando a gente comprou a GR, acho que ele bateu 2,2 vezes, né? A gente integrou a GR, capturou sinergia e a gente já convergiu aí para o patamar esperado. Então a gente vai retomar o programa de aquisições. Eu comentei já no nosso último evento aqui, com relação ao nosso pipe continua bastante aquecido. A gente no pipe qualificado, né, que são aquelas empresas que estão na fase mais avançada, a gente tem aí 2 bi de receita. Então eu acho que a gente tem tudo para começar o ano que vem divulgando bastante deals aí bem relevantes, com paybacks
rápidos, deals dentro da nossa zona de conforto, né? São aquelas companhias que a gente paga um múltiplo competitivo e que só a sinergia de back-office já praticamente reduz o múltiplo quando a gente considera o EBITDA após sinergia pela metade. Então a gente está bem animado aí com as perspectivas para o futuro de M&A. Eu acho que é isso, Maria. Então, falando um pouquinho sobre o EBITDA, como vocês viram, a gente atingiu nesse trio uma margem de 9,8, né? A gente tem basicamente 3 efeitos aqui que vale destacar. O primeiro é do próprio crescimento orgânico, que na aceleração a gente acaba tendo a necessidade de despender para fazer a contratação do time, para treinamento, para equipamento, para utensílio, e essa despesa que ocorre na implantação do contrato, ela só se equaliza depois de algum período, de alguns meses, quando a gente já consegue ter o reconhecimento da receita e a estabilização dessa despesa, que sempre no início do contrato ela é maior, tá? Como a gente teve um orgânico bem forte esse trimestre, obviamente que você teve um acúmulo maior de despesas relativas à implantação também nesse TRI. O outro efeito que vocês veem é um efeito ainda da GRSA, que mesmo tendo tido um incremento de margem, porque a gente já capturou grande parte das sinergias e continua ainda com alguma sinergia para ser capturada até o final do ano, ela obviamente está num patamar de margem aquém daquilo que é o business as usual da GPS e, consequentemente, ela afeta aí, vocês podem ver esse efeito também nos 9 meses, né? A gente continua tendo um objetivo com a GRSA de estabilizar essa margem em 2 dígitos aqui no final desse ano, começo do ano que vem, dentro de uma lógica de seguindo o nosso plano de captura de sinergias e depois de ajuste lá da rentabilidade dos contratos que são mais rentáveis, tá? Que vai acontecer mais fortemente no ano que vem, né? E o terceiro efeito ainda é dessas companhias, como o próprio Marcelo comentou, negócios novos que a gente ainda está estabilizando também. Basicamente, a gente está falando de controle e TLSV, que a gente também está estabilizando dentro do nosso modelo de gestão, tá? Então, a margem desse TRI, ela está impactada por esses 3 elementos. A margem dos 9 meses também tem os mesmos 3 elementos colocados, sendo que, basicamente, nesse trimestre foi mais forte a questão do orgânico, tá? Com relação ao lucro, o efeito no lucro também se dá pelos mesmos elementos que eu destaquei do EBITDA, porém, a gente ainda tem o efeito das despesas financeiras, tá? Essas foram maiores comparativamente ao ano passado, basicamente por 2 razões. A primeira, por um incremento da dívida e Selic, ou seja, a gente, no ano passado, como vocês puderam ver, a gente incrementou a dívida, chegou na alavancagem de 2,2, e nesse mesmo período a Selic subiu, tá? E um outro efeito que a gente também costuma relatar para vocês, que é o impacto não caixa da atualização monetária das nossas contingências, que estão somando aí alguma coisa como 90 milhões nos 9 meses que a gente tem acumulado aí do lucro líquido. Lembrando, as contingências, principalmente de tributos sobre júdice e de Sistema S, precisam ser atualizadas monetariamente mensalmente, e isso acaba afetando o lucro líquido, uma vez que a Selic é a base dessa atualização monetária, e a Selic teve um incremento significativo nesse período, tá? Com relação à geração de caixa, o terceiro TRI tipicamente é um gerador de caixa muito positivo, né? A sazonalidade que a gente tem no primeiro TRI é impactada pelo pagamento da PLR, no segundo TRI pelo pagamento de dividendos e no quarto TRI pelo pagamento do 13º. Então, o terceiro TRI acaba sendo um TRI mais positivo. A gente gerou um caixa operacional de 1.300 bi, que representou 106% do EBITDA ajustado desse mesmo período. Juros e IR, basicamente, a gente tem aqui um efeito da própria dívida, né? Amortização e pagamento de juros deste período, que totalizaram
256 milhões, tá? Mas vocês vão ver que o IR, nesse caso, teve um ajuste muito pequeno comparativamente ao período anterior, que a gente vem sendo bastante eficiente em utilizar as compensações dos nossos créditos, né? Nas atividades de financiamento, a gente, como eu comentei, teve o pagamento dos dividendos de 228 milhões, o pagamento de opção de compras das adquiridas que ainda tinham montante aí a ser exercido de 197 milhões, amortização de empréstimos e debêntures no valor de 256 milhões e arrendamento de 56, despesa de instrumento financeiro de 47, parcelamento de tributos de 20 e o ingresso positivo da subscrição das ações quando a gente fez o programa de opções de ações em abril do ano passado. Desculpa, em abril desse ano, tá? No que se refere ao pagamento de investimento, desculpa, ao resultado de investimento, a gente tem, ressaltando o efeito da mudança da política contábil, né? A gente, no trimestre passado, já fez esse ajuste, ele agora, as aplicações financeiras são reconhecidas todas dentro da linha de caixa, e por isso vocês estão vendo um número de 1 bi e 300, né? Então, é o resgate líquido de praticamente 1 bi 600 que aparece aí positivo. A gente teve aquisição de imobilizado no valor de 170 milhões, intangível de 79 e um recebimento de 6 milhões dos empréstimos também vinculados ao programa de opções de ações, que resulta num caixa equivalente em setembro de quase 2 bi e 800, tá? Então, um trimestre positivo aí na geração de caixa e consistente com o que a gente vem já comunicando para vocês. Também consistente com o que a gente já vem falando, o Marcelo já adiantou, atingimos aí 1,5 vezes, que é o ratio que a gente se sente confortável para voltar a fazer full speed o nosso programa de M&A, tá? Então, atingimos 1,5 vezes de alavancagem dívida líquida sobre EBITDA nesse terceiro TRI, com um duration da carteira de 32 meses. Nesse número ainda não consta as 2 emissões de debêntures que nós fizemos, que entrou em outubro, né, que vão estar refletidas no quarto trimestre, mas que já vão trazer um impacto positivo, uma vez que vai alongar a nossa dívida e também foi uma negociação que vai ter um efeito de redução do spread e, consequentemente, da nossa despesa financeira, né? Com isso, a gente encerra a nossa apresentação aqui e vamos passar para perguntas. Aliás, 30 segundos antes de passar para perguntas, vou aqui comunicar que a gente está soltando um novo GPS Talks, dessa vez com o Vinícius de Luca. Ele vai estar já disponível no nosso site. Quem ainda não viu o primeiro GPS Talks, a gente fez com o Marcos Pedreira e agora com o Vinícius. A gente vai seguir fazendo essa iniciativa, trazendo aí um pouco da história, dando mais informação sobre os nossos diretores executivos, sobre a nossa liderança, tá ok? Está lá à disposição de vocês. E vou ressaltar também que, para quem ainda não tem esse hábito, a gente sempre divulga também a planilha histórica em Excel, lá no nosso site, que agora está na versão tanto português quanto inglês. Só estava na versão português e agora também está na versão em inglês, ok? Ok, com isso a gente segue para as perguntas. A primeira pessoa que já estava na fila é o André Ferreira do Bradesco. Felipe, por favor, pode abrir o Oi, áudio. oi pessoal, bom dia. Parabéns pelo resultado, orgânico muito forte e obrigado pelo espaço aqui. Queria cobrir um pouquinho desse tema do orgânico. Primeiro, na verdade, o impacto dele na margem, né? Marieta, não sei se vocês comentaram no call, porque né, acabei entrando um pouquinho mais tarde, mas se vocês puderem comentar qual foi o impacto dessas implantações na margem EBITDA consolidada. E o segundo tema assim, é, é, o que me gerou dúvida é, que é o seguinte, né? Esse orgânico foi muito forte, mas pelo que a gente está entendendo, tem contratos rampando. E aí, se sim, o orgânico no quarto tri tende a ser assim bastante melhor e ainda mais ou menos nesse assunto,
a diferença tri contra tri do orgânico foi de 132 milhões. Eu sei que é difícil dizer o quanto disso são esses novos contratos que estão sendo implementados, porque teve churn que abateu um pouco, enfim. Mas se dá para pensar que alguma coisa em 100 milhões ali, que são desses contratos, e qual o potencial total de receita desses contratos por tri ou por ano, como for mais fácil, com eles já maduros. É isso do meu lado. Tá, ok. Então vamos lá. Falando um pouquinho da margem, a gente está estimando que essa implantação ela está causando ali um efeito talvez de uns 30 bips na nossa margem, porque a gente teve uma concentração bem grande nesse trimestre, tá? A gente não espera ter essa mesma velocidade de crescimento orgânico no quarto tri, basicamente porque das conquistas que a gente teve uma capacidade muito boa de implantá-los agora no terceiro tri, tá? Então, se você for pensar em termos de volume de conquista, você pode dizer que a gente teve uma concentração de implantação dessas conquistas no terceiro tri, e o quarto tri arrefece um pouco, né, uma vez que ele volta a ter uma certa normalidade ali e não tenho novos contratos sendo implantados na mesma velocidade que ocorreu no terceiro tri, tá? Fato é que esses contratos que eu implantei no terceiro, eles vão se repetir no quarto tri e vão estar o net, aquilo que a gente está falando das nossas, tá? Então a gente está esperando um quarto tri que não necessariamente vai estar em 2 dígitos, porque a gente já sabe quais são as perdas que a gente vai ter no quarto tri, consequentemente ele volta para um patamar aí de 1 dígito, tá? No ano seguinte, em 26, obviamente que a gente vai ter um efeito positivo desses contratos, né? Conquistados nesse ano, né? Mas a gente também sabe que a gente vai ter eventuais perdas, tá? As perdas, elas também podem estar associadas ao trabalho que a gente costumeiramente faz com as adquiridas na revisão dos contratos deficitários, que vai estar mais fortemente aplicado à GRSA no ano que vem, tá? Então, na nossa visão, o orgânico, ele tem um patamar estrutural de 1 dígito alto, né? Esse é o patamar que a gente considera um patamar estrutural dentro do nosso negócio, uma vez que a gente atingiu um volume de receita bastante relevante, né? E que trazer um crescimento de 2 dígitos consistente ao longo dos trimestres e anos já não é algo muito viável. Então, como eu costumo falar, vocês podem ver em alguns momentos um crescimento orgânico de 2 dígitos, mas a regra do jogo vai ser um pouco mais 1 dígito e high single digit, mid single digit, alguma coisa desse tipo, tá? Eric, só para agregar aqui, eu acho que esse ponto que é importante a gente comentar, né? Quer dizer, o que a gente acha que é sustentável no longo prazo. E eu acho que o que é sustentável no longo prazo é o que a Marita comentou, quer dizer, a gente crescer organicamente, crescimento qualificado em termos de margem no high single digit. A GPS é muito grande, a gente no IPO faturava 5 bi, hoje a gente está com quase 20 bi, quase não, a gente está com 20 bi de faturamento. Então, um crescimento de 10% na GPS orgânico, crescimento líquido, né? Quer dizer, que você ganhou menos do que você perdeu, em cima desse faturamento, são 2 bi por ano. Então, não é viável, na nossa visão, a gente crescer de forma qualificada num patamar acima de um high single dígito. A gente vai buscar o nosso desafio aí, ali, ficar em torno de 10%. Agora é um 10% qualificado, né? Se a gente crescer acima disso, a gente vai ter que sacrificar a margem. Então, eu acho que o que é importante comentar isso. O nosso crescimento ele vai oscilar, obviamente, sempre oscila, nunca é um negócio linear ao longo dos trimestres, mas na média, o que a gente enxerga hoje como sustentável nos próximos 5, 10 anos, é a gente manter esse patamar, né, de próximo 9, 10%, 8%, oscilando ali nessa faixa. Isso que eu ia comentar também, vou reiterar o que o Marcelo está falando, porque a gente mostra para vocês, lá na apresentação institucional, tem uma visão de 10 anos, tá? A nossa prioridade é a rentabilidade, né? Então, a gente olha para o orgânico, olha para o patamar de 10%, obviamente estamos
satisfeitos e confiamos, mas não adianta você trazer receita sem que ela seja qualificada. No tempo, essa margem começa a ir sempre abaixo de 2 dígitos, então, e essa não é a nossa tese. Nossa tese é a gente traz estabilidade para a margem e, eventualmente, vai ter mais volatilidade no crescimento orgânico. Perfeito. Então, pessoal, obrigado. Posso só fazer um follow-up, mais por questão de modelagem, assim. Se é justo ter como proxy de que um delta muito forte, tri contra tri, do orgânico, então nesse caso foi de 6 para 10, provavelmente significa que tem muita coisa em implantação, e aí né, essa proxy seria assumir que pode afetar a margem do tri. Uhum. Dá para fazer assim? Dá, sim, com certeza. Perfeito. Obrigado. Tá? Vamos abrir o áudio para o Lucas Marchiori, do BTG, por favor. Agora foi. Pessoal, bom dia, obrigado. Dois tópicos, acho que talvez ainda no orgânico, assim, né? Além, claro, da discussão das implantações, vou trazer uma discussão que a gente teve no Q2 e um pouco do que estava no release também, que é essa impressão de melhora de ambiente, né? Acho que tem um processo de phase-out do impacto do PERSE aí para muito setor, né? Que estava em uso inapropriado. Então, tirando o ponto das implantações desses contratos, né, em desenvolvimento agora, e olhando especificamente para a dinâmica né, do ambiente de negociação, isso aqui mudou, né? Então, isso aqui foi um pouquinho melhor, talvez, tri contra tri, isso aqui teve, né, um pouco dessa ajuda da saída do efeito inapropriado dos usos do PERSE e tudo mais. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, também mais um entendimento, talvez, né, se puder também um comentário de vocês, essa nota no release sobre a expectativa de performance da GRSA num patamar ideal no começo de 26. É, acho que a gente, por algum momento, teve o entendimento de que já no final do ano, se chegar com a GRSA nessa margem, ali perto de 10 nesse ano, e claro, tendo espaço para aumentar no que vem, queria saber só se isso atrasou ou não, se o cronograma é exatamente o mesmo, e talvez, claro, uma atualização ali de qual fase está hoje, né, a integração de GRSA como um todo. Esses dois tópicos aí, pessoal. Obrigado. No final da negociação, você falou de GSA? Pode ser. Tá. Lucas, é muito difícil a gente precisar o efeito da descontinuidade do PERSE, tá? Então, acho que vou te dar aqui elementos para que a gente possa entender melhor esse crescimento orgânico. É provável que os contratos que foram vendidos com algum benefício do PERSE se tornaram insustentáveis e os nossos competidores que estavam usando o PERSE tiveram que voltar para o cliente com cartas de reequilíbrio e, consequentemente, o cliente começa a ter um incentivo a fazer um bidding, tá? Então, isso acho que pode ter contribuído, mas é muito difícil você dizer o quanto disso gerou um efeito positivo no orgânico, né? Agora, sim, o ambiente pode ter gerado esse efeito, sim, tá? Porque o que a gente sabe, isso é público, é que você teve ali o uso, pelo menos de um dos nossos competidores grandes, de PERSE, pelo menos até o começo de 24, tá? Então, se ele vendeu um contrato lá em 23, com algum efeito de preço reduzido, dado que ele tinha a aplicação do PERSE, agora em 24 ele teve que se reorganizar e provavelmente ele teve que voltar para o cliente com um reequilíbrio, né, com uma negociação para reequilibrar, tá? O outro efeito que a gente já viu isso acontecer, talvez mais cíclico, tá? É um efeito mais estrutural, eu chamaria assim. É o efeito em que o cliente opta em algum momento por uma redução de preço, ele traz um provedor mais barato, que a gente aqui do nosso lado olha para aquele preço e fala: isso não vai ser execuível, não é sustentável o competidor seguir com esse preço, de fato não é execuível, ele começa a operar com esse novo provedor enfrenta suas dificuldades, dado que precificou num patamar que não é sustentável, e de novo tem que voltar para o cliente com uma carta de reequilíbrio, ou eventualmente até sair do contrato.
Tá? Então, eu diria que são esses momentos que a gente já viveu no passado, né? O cliente, por alguma razão, às vezes por uma pressão de custo que ele está vivendo, ele opta por, puxa, eu vou mudar aqui o fornecedor e preço vai ser o critério mais relevante. Depois de um tempo, ele tem algum incidente, algum problema, alguma questão com esse fornecedor, até mesmo o fato do próprio fornecedor voltar para tentar reequilibrar, e ele volta para fazer o bid, e aí ele tem talvez uma ponderação diferente que não seja só o preço, tá? E isso é cíclico, né? Porque quando a gente olha o comportamento do orgânico, você vê lá que ele tem uma certa ciclicalidade, né? Então, eu diria que são esses dois efeitos aí, tá? E o Perse, assim, complementando, o Perse vai ajudar muito, eu acho que no inorgânico também, quer dizer, o término do Perse, né? Eu comentei aqui no nosso último encontro que a gente fez muito pouca aquisição nos últimos 2 anos nos nossos setores aí principais de limpeza, segurança. Eu acho que muito em função do Perse. O Perse ele colocou um bode na sala, digamos assim, que era essa margem excepcional, temporária e não recorrente, que a maioria das empresas estava performando, né? O comprador, no caso do GPS, obviamente não queria incorporar isso no preço, porque sabia que era temporário, temporário, e dois, discutível, e o vendedor, por sua vez, também não queria vender a companhia sem esse benefício que ele estava capturando naquele momento. Isso dificultou muito o nosso programa de aquisições nesses setores, né, mais afetados pelo PERS, especialmente limpeza e segurança. Agora, né, com esse assunto endereçado, a gente retoma o pipeline dessas companhias, né? Isso tende a ajudar muito no inorgânico. E o orgânico, a Marita comentou aqui, eu acho que sempre ajuda também, né? Muitas empresas, eu diria que até a maioria delas precificaram o PERS e repassaram para o cliente o benefício. Isso dificultou muito a nossa vida, né? Porque era uma diferença de competitividade muito grande. 8%. PIS, você imagina zerar PIS e COFINS. Em segurança é 3,65, que é regime cumulativo. Limpeza deve dar uns 7% de diferença. E aí, com relação à GR, assim, a gente está muito satisfeito com a GR, né? Vamos lembrar que a gente precificou a aquisição da GR com base numa margem EBITDA de 4%, né? 5. Foi 4%, mais ou menos. Eram 170 milhões de reais de EBITDA, que foi base da precificação, que dava mais ou menos 4% de margem. A gente, no último TRI, a gente já performou ali em torno de 9%, né? Praticamente 9%. E eu diria que no run rate da GR hoje a gente já está bem próximo da margem que a gente esperava chegar, né? Ali acima de 10%, por volta de 10%. Então, a gente está muito satisfeito com a GR, a gente conseguiu capturar a sinergia no volume e na velocidade que a gente estava esperando, e tende a ser um negócio com payback muito rápido para a gente, né? A gente pagou 7 vezes, se considerar que o EBITDA mais do que dobrou, esse múltiplo já está, o múltiplo, considerando o EBITDA pós-sinergia, já está abaixo de 3 vezes. Tá bem em linha com o que a gente vem falando, Marchiori. Acho que não tem uma diferença, não. Chegar ali, a gente estava falando de chegar no final do ano em quase 2 dígitos, assim, e entrar 26 já bem estabilizado. Ficou claro. Acho que é mais a leitura aqui do release mesmo. Obrigado, turma. Bom dia. Obrigado, Lucas. Vamos agora abrir o áudio para André, Lucas Esteves, desculpa, Santander. André Mazini, desculpa. Opa, oi Marcelo, Marita, obrigado pelo call. Duas também, então, follow-up no orgânico ainda. Se puder a gente falar quais segmentos que estão indo melhor, já comentaram um pouquinho disso, mas se puderem sublinhar mesmo quais segmentos vocês acham que estão performando. E a gente tem a impressão, como vocês colocaram, que o segmento de catering está indo muito bem, mas a GRSA e Marfood, elas ainda, obviamente, não estão no orgânico, né? Estão indo no orgânico. Se a gente fosse considerar esses novos contratos de catering, acho que em alto mar vocês conseguiram alguns contratos importantes. Se isso fosse orgânico, né, quantos bips isso representaria de orgânico? Essa é a primeira. E a segunda, de despesa trabalhista, que veio flat ali em 2% das receitas líquidas, né? Se esse patamar deve ficar estabilizado mesmo em 2%, se é seguro imaginar isso ou não tem tanta visibilidade assim para frente? Obrigado. Então,
Respondo aqui. Esses contratos de offshore, de catering offshore, eles estão sim no orgânico, tá, André? Lembrando que toda vez que a gente traz a companhia, a gente marca os contratos que a gente adquiriu e tudo que é gerido, tudo que é gestacionado, tudo que é já comercialmente originado pela GPS é considerado orgânico. Então, grande parte desse orgânico está com um efeito positivo desses contratos de hotelaria marítima, que foi talvez o destaque do nosso período aí, com um contrato muito grande, muito relevante, na casa dos 35 milhões de reais mês, tá? E só agregando um ponto, quer dizer, a conquista desses contratos, ela correu por uma empresa que já era nossa, chamada LC. Isso. Na verdade, essa LC a gente comprou, não lembro quando foi. Foi a nossa primeira aquisição de empresas de catering, né? A gente entrou no segmento com a aquisição da LC. O grande negócio da LC já era hotelaria marítima para a Petrobras. A Marfood, ela é concentrada em hotelaria marítima, mas são clientes privados, ela não tem Petrobras. Então, o nosso veículo para atuar em Petrobras sempre foi a LC. E a LC, eu não lembro quando foi, ela tinha uma participação bem relevante em Petrobras. A gente teve um bid que a gente perdeu 23. grande parte dos contratos. E aí ocorreu o que a Marita falou, quer dizer, grande parte das empresas que ganharam não performaram, não entregaram, a Petrobras abriu o bid e a gente está recuperando agora grande parte do que a gente perdeu e mais alguma coisa, mas a conquista foi pela LC, que já era uma empresa nossa, então, consequentemente, está no orgânico, entendeu? Essas conquistas. Agora, as conquistas elas estão bem pulverizadas, né? Você teve essa conquista importante em hotelaria marítima, que é um negócio que a gente gosta muito, porque é um negócio com margem qualificada, tecnicamente complexo. Não é qualquer empresa que opera. A Petrobras é super rigorosa, a Petrobras e as demais empresas, né, que operam offshore. Mas a gente ganhou o contrato em todos os nossos negócios. Eu acho que a conquista está muito bem distribuída, né, nos nossos negócios. E só lembrando que esse negócio de offshore, a gente já está nele desde 2017, quando a gente trouxe a LC, né? Depois a Marfood. Então, a gente está ampliando a nossa posição aí. E como o Marcelo comentou, E a GR praticamente não tem atuação offshore. não tem. Não tem. Tem atuação offshore. Então, o crescimento está se dando bastante diversificado. Desses negócios, o único que você vai ver aí que está um pouco mais estável é a segurança, tá? E tem um produto substituto meio típico, né? Você tira o vigilante, coloca o porteiro, mas de resto o crescimento orgânico está bem distribuído, né? Cara, e com relação ao trabalhista, assim, a gente performava, né, no passado, próximo a 1,1% da receita líquida. A gente, nos últimos anos, viu esse percentual aumentar para 2% e chegou até, acho que um pouco acima de 2,2 e 2,1. No trimestre. E aí, qual a nossa reflexão, né? Eu acho que tem um pouco de pior estrutural no país, por conta um pouco da diluição dos benefícios, dos efeitos benéficos da reforma trabalhista. Então, tem um efeito de pior estrutural. Tem um segundo efeito aqui do nosso crescimento, que foi concentrado em região. É curioso esse negócio trabalhista, né? Você tem regiões que são muito melhores. Por exemplo, o Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, são regiões onde a nossa despesa sobre receita líquida é menor que 1%. O Nordeste é menor que 0,5%, eu acho, por cento. Então, e aí você tem regiões que são muito ruins, especialmente São Paulo e Rio Grande do Sul. Interior. Cara, aqui o nosso despesa trabalhista chega a ser 3 vezes mais do que no Rio, por exemplo, e 4 vezes mais do que no Nordeste, né? Chega a ser 3, 4%. Então depende muito da região onde você opera. Então, o que aconteceu nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, é que a gente cresceu muito em aquisições, especialmente em São Paulo e no Sul, em negócios de alta complexidade trabalhista, que é a manutenção. Manutenção em geral, manutenção de rede elétrica e telefonia. São áreas onde você tem teses trabalhistas complexas, né? Então, eu acho que tem esse elemento estrutural, de um lado, que aumentou estruturalmente o nosso percentual. Do outro lado, a gente, do ano passado para cá,
a gente começou uma estratégia de reduzir o nosso estoque de ações em execução. As ações em execução são ações que chegam a custar 6, 7 vezes, na média, mais do que um acordo que você faz numa fase inicial, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente, de janeiro do ano passado para cá, a gente reduziu o nosso estoque, sem contar a GR, tá? Porque a GR ela entrou no meio do caminho, então ela distorceu um pouco essa estatística. Mas sem contar as ações da GR, a gente reduziu o nosso estoque de ações só em fase de execução de 2.300 para 1.300, mais ou menos. Então, a gente baixou quase 1.000 ações em fase de execução. E a gente mantém essa estratégia, né? Até a gente chegar num patamar próximo a zero, que é o ideal, né? Não só a execução, né? São 3 fases que são complicadas: execução, recurso ordinário e recurso de revista. Então, essa estratégia nossa de liquidar as ações nessas fases também aumentou a nossa despesa. Esse aumento, eu acho que ele não é estrutural. Ele é um aumento temporário, né? Na medida que a gente consiga retomar um patamar de ações nessas fases bem baixo, a gente tende a reduzir bastante nossa despesa recorrente trabalhista. Eu não sei exatamente em que patamar isso vai estabilizar. A minha sensibilidade hoje é algo próximo a 1,5%, 1,4%. A gente consiga retomar esse patamar, entendeu? Uma vez que a gente consiga atingir o patamar de estoque de ações em execução, recurso ordinário e recurso de revista que a gente deseja, né? Então, eu acho que é isso. Claríssimo, pessoal. Se eu puder fazer um follow-up rápido, talvez no algo tangencial ao trabalhista, né, no último mês, talvez, teve muito news flow lá fora de robotização na indústria de limpeza. Isso é mais algo de mercado desenvolvido, em que realmente o salário é altíssimo, ou isso já está chegando no Brasil? Vocês já estão olhando para isso, ou realmente está longe de Brasil ainda, robotização e limpeza? Obrigado. Cara, a gente está atento a essa questão eu nem chamaria de robotização, automação, né? Você consegue ganhar muita produtividade, reduzir headcount, reduzir o número de pessoas alocando equipamentos. Então, você já tem lavadoras autônomas, você tem tratores que executam operações em rodovia de capina, de corte de grama, você já tem muita mecanização nessas áreas e a gente está atento a isso. Inclusive, a gente está criando aqui na GPS um segmento só para olhar para o uso de maquinário nos nossos serviços, que é uma tendência. Com relação a essa questão de automação completa dos serviços, eu já sou um pouco mais cético, né? Porque eu não sei até que ponto vai ser economicamente viável nos próximos, sei lá, 30, 40 anos você ter um robô para limpar um banheiro, para fazer uma limpeza no escritório. Não sei, não acho que vai ser viável. O que eu acho que vai acontecer e já está aí, a gente tem que estar atento, é essa combinação de mão de obra humana com maquinário, com uso intensivo em equipamentos que aumentam muito a produtividade das pessoas. Isso a gente está ligado e já aplica já bastante nos nossos contratos. Em todos os negócios, não só a limpeza, segurança, né, com sistemas de monitoramento, CFTV, controle de acesso, em logística, em todas as nossas atividades, a gente já usa bastante equipamento. Ótimo, obrigado, time. Abrir o áudio para o Lucas Nagano, por favor. Bom dia, Marito e Marcelo. Obrigado pelo espaço aqui. A gente tem uma pergunta que envolve alguns componentes, né, mas é sobre os contratos da GRSA. Vocês comentaram que a partir do ano que vem poderia ter uma renegociação, né, que poderia reduzir o orgânico. E eu queria explorar alguns pontos aqui. O primeiro é se com os sistemas já integrados, teria como dar uma cor da magnitude desse ajuste que seria necessário. O segundo é sobre o timing para iniciar esse processo. E o terceiro é se, em contrapartida, vocês- a gente poderia esperar um upside até de margem, né? Porque, pelo que eu entendi, sem esse ajuste, vocês já esperam atingir talvez 10% de margem, parecido com o consolidado. E uma vez que vocês renegociam os contratos, poderia até superar esse patamar. Obrigado. Na questão dessa, desse ajuste que a gente faz, primeiro a gente tem que cumprir pelo menos um ciclo inteiro de planejamento para a gente poder ter a noção exata
quais são os elementos que estão ferindo aquela rentabilidade, né? Muitas vezes ele até pode ser interno e a gente pode ter controle sobre ele e ajustando aquilo que a gente tem de instrumento dentro de casa, a gente consegue fazer um reequilíbrio, né? E aí vai chegar um momento em que, se a gente não chega num patamar ideal, a gente tem que sentar com o cliente. Esse processo ele vai durar ao longo do ano que vem. Isso não dá para dizer que é um trimestre. Ele já começou e continuará ao longo do ano que vem. A gente não vê uma situação crítica dentro do conjunto dos contratos da GSA, que crie para a gente uma expectativa muito diferente do que historicamente a gente teve no passado, né? Então, pensando no passado, o que aconteceu naquelas empresas que a gente já teve a experiência de fazer esses ajustes, eventualmente você vai ali perder alguma coisa como 8, 10% da receita, em prol de você ter um incremento de margem que vai ficar mais próximo ali né, um pouco acima dos 2 dígitos, tá? E a gente espera que isso aconteça na GRSA ao longo de 26, porque é o processo pelo qual a gente passa com todas as adquiridas, tá? É claro que na GRSA a gente está tomando o cuidado de fazer o processo de uma maneira muito consistente, porque é um volume maior, os contratos são maiores, e a gente sabe e conhece alguns clientes que a gente já atende aqui dentro da própria GPS, já atendia anteriormente à aquisição da GRSA, tá? Então, pode ter um pequeno upside de margem ainda dentro dessa base de contratos ao longo de 26, mas o grande benefício da aquisição, ele já foi capturado esse ano mesmo, né? Como o Marcelo falou, o quanto a gente pagou e o quanto a gente vai ter agora, já chegando em 2 dígitos nesse final de ano, é o grande upside que a gente já vai capturar, o grande payback da aquisição da GRSA. Tá? Mas em linha, respondendo o que você perguntou, a gente espera isso acontecer ao longo de 2026, alguma coisa histórica aí, que a gente sempre teve, 10%, para um upside de receita, de redução para um upside de margem também um pouco maior, indo um pouco além dos 10%. Tá? Perfeito, super claro, obrigado. Vamos para Daniel Gasparetti. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. São duas perguntas também. A primeira é explorar um pouco mais a questão do crescimento inorgânico. Se possível, queria pegar um update com o Marcelo. Como é que está o pipe, no qual passado vocês deram uma abertura bem interessante a respeito da evolução dele, quantos que estavam engajados, como é que era a questão de facility. Então, pegar um pouco dessa percepção, acho que do resultado passado para agora a gente teve, se não me engano, 1 ou 2 anúncios. Então, pegar um pouco da expectativa de vocês, de como é que isso deve se desenrolar, até o final do ano, início do próximo. Sei que M&A é difícil de precisar, mas pegar um pouco essa leitura. E a segunda parte, se possível, Marita, ainda no efeito da margem, talvez uma questão mais contábil, mas uma coisa que chamou um pouco a nossa atenção foi que o direito de arrendamento, despesa com direito de arrendamento, foi um pouco mais alto do que a gente via nos trimestres passados, né? Basicamente, o terceiro tri foi quase equivalente ao primeiro semestre. Queria entender com você se teve alguma coisa ali não recorrente e se isso também deveria se normalizar, ajudando um pouquinho a percepção também quanto à margem. Obrigado. Eu respondo o IFRS e aí passa para o Marcelo, que vai se alongar um pouco mais aí no M&A. É muito simples, nós tivemos a perda, o encerramento de um contrato que tinha locação de armazém e de equipamento, e aí esse efeito aconteceu agora no TRI, quando a gente tem que fazer a entrega, né, a desmobilização desse contrato. Então, é um efeito one-off, tá? Ele não é recorrente, não vai se repetir no quarto trimestre. É basicamente porque quando você faz a desmobilização, aquilo que estava locado, né, o armazém, os equipamentos, na devolução você tem que fazer o reconhecimento e é um efeito não caixa e não recorrente. Tá bom. Ô Daniel, obrigado pela pergunta. Com relação ao inorgânico, assim, a gente hoje, eu não sei, não tenho precisão absoluta aqui nos números, mas a gente, assim, no pipe qualificado, que é o que está ali em diligência, negociação de contrato e etc., que é a reta final, a gente deve ter umas 10 companhias aí, com os 2 bi de receita combinada, que são o que a gente espera fechar aí nos próximos meses, quer dizer, a gente espera começar o ano que vem com bastante deal sendo anunciado. Essa é a nossa expectativa e tem sim, finalmente, a gente tem novas empresas de limpeza e segurança, né, que a gente
Eu diria até que a predominância desse pipe são companhias de limpeza e segurança, tem de catering também, enfim, tem todos os setores que a gente entrou aqui nos últimos anos. E o nosso pipe total, porque assim, eu sempre comento com vocês aqui, né? Essa questão de aquisição é o que você falou, não dá para ter muita estabilidade na frequência na qual você divulga as transações, porque depende muito da negociação com o vendedor, depende do tempo de cada vendedor, então você tem que ter muita opcionalidade na mesa para você se permitir esperar o tempinho de cada vendedor, entendeu? Quer dizer, o tempo no qual o vendedor vai estar disposto a fazer um deal em bases que nos interessem, né? Porque a gente sabe que a aquisição de empresas é um negócio super arriscado, tem muita variável, muitas partes em movimento, então tem muita chance de dar errado. Então a gente tem que ter muita gordura para que as aquisições, na média, tenham o retorno esperado. Então, para a gente ter essa gordura, a gente tem que ter muita opcionalidade na mesa para a gente ter capacidade de esperar o tempo ideal de cada vendedor. E esses tempos vão maturando de formas diferentes ao longo dos anos, não tem um padrão de maturação. Então, assim, o nosso pipe global, ele tem muitas companhias. A gente está o tempo todo, e tem companhias que vêm, aí somem, depois os caras voltam, tem companhias que a gente audita hoje, e aí por alguma razão não teve alinhamento de preço, e daqui a 2 anos o cara volta e a gente fecha. Então, essa administração do pipe de M&A é uma arte, cara. Então, o nosso princípio é esse, né? É sempre ter muita empresa interagindo com a gente no pipe, muitas companhias, para que a gente consiga ser seletivo e fazer aqueles deals que vão nos oferecer o maior potencial de retorno. A gente hoje, nessa reta final, a gente tem mais ou menos 10 companhias aí com esses 2 bi de receita. E, como eu comentei, a gente tem sim, finalmente, companhias, eu diria até que a predominância são companhias aí de facilities e segurança. Legal, maravilha, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up aqui com a Marita. Então, Marita, se a gente somar o efeito da implementação dos contratos novos, mais esse direito de uso, poxa, a gente poderia estar falando aqui de um efeito de 30 a 50 bips na margem, né? Ah, sim, sim. Maravilha, perfeito. Isso é uma boa sinalização para o quarto trimestre. Obrigado. Vamos abrir o áudio para o Leandro, por favor. Acho que já não está mais aí. Sei que vocês estão muito ocupados hoje e tem muito resultado. Então, se não tivermos mais perguntas, a gente encerra por aqui. Felipe, tem mais alguém? Então, quero agradecer a participação de todos e seguimos aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Bom dia a Bom todos. dia, tchau, tchau.